Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Aqui é um espaço dedicado a profissionais que, assim como eu, são apaixonados pelo mundo neuropsi. Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Peck Bartoli, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e professora. E durante toda a minha trajetória profissional, mais ou menos uns 30 anos, eu trabalhei com testes psicológicos, né? Na nossa última live, nós conversamos um pouquinho sobre as dúvidas que acontecem, né, no meio do caminho quando a gente vai fechar um diagnóstico de TDAH. Nesse nosso último encontro, eu contei um pouquinho sobre alguns pontos importantes que a gente deve considerar. Lá foi passado várias dicas de o que a gente deve observar e como diferenciá-los de outros quadros, né? No final dessa live, eu até fiz uma pergunta para vocês, se alguém gostaria que eu contasse um pouco mais sobre os principais instrumentos que eu utilizo aqui no meu consultório. E por conta disso, é o que nós vamos conversar hoje, né? Os principais instrumentos para o diagnóstico do TDAH. Então, vem comigo. Bom, o processo de avaliação neuropsicológica, os testes, eles são muito utilizados. No entanto, o que pode acontecer é deles não serem muito sensíveis para captar a dificuldade. Por quê? A dificuldade do TDAH. Porque quando a gente aplica um instrumento psicológico, a gente precisa aplicar num ambiente controlado. E no dia a dia, vamos falar a verdade, as coisas não são bem assim, né? O silêncio é praticamente impossível. Sempre a gente está conversando, existe barulhos inesperados, como por exemplo o barulhinho do WhatsApp, né? Avisando que chegou um recado novo. E aí a gente logo já se desconcentra, né? As coisas são difíceis da gente controlar, como por exemplo, a gente está fazendo alguma coisa, a gente fica pensando que tem um compromisso, que a gente tem que cumprir tarefas, que a gente tem contas a pagar, que a gente tem prazo resumido para entregar algum projeto, né? E tudo isso são as demandas do dia a dia. Então, assim, o que eu queria explicar com tudo isso é que muitas vezes no dia a dia, a realidade que a gente vive não é a mesma realidade do que no momento em que você está fazendo um teste psicológico. Ali você está lá 100% presente, 100% focado, num ambiente controlado e sem barulho. E por conta disso que muitas vezes os testes não conseguem captar a real dificuldade das pessoas. Bom, mesmo sabendo de tudo isso, né, mesmo sabendo dessa realidade discrepante, nós profissionais, né, neuropsicólogos, devemos sim utilizar os instrumentos de investigação, tanto os instrumentos de rastreio como os testes cognitivos. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Mas antes, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é um instrumento de rastreio. Vocês sabem o que é isso? Bom, na psicologia, o instrumento de rastreio, ele também é conhecido como instrumento de triagem. Seria uma avaliação inicial. Ela é uma ferramenta utilizada para identificar rapidamente os sinais e sintomas característicos do problema específico de um indivíduo. No caso da suspeita do TDAH, nós temos algumas escalas, né? Que são escalas de autorrelato e de heterorrelato. Autorrelato, a pessoa vai ela mesma escrever, explicar o que está acontecendo com ela. E heterorrelato, a pessoa vai estar escrevendo a respeito de uma outra pessoa, né? Escrevendo, eu digo assim, passando as informações. A primeira escala que nós vamos conversar é a ETDH-CRIAD. Bom, o que é ETDH-CRIAD? É uma escala que ela foi desenvolvida para trazer o entendimento da própria criança ou do adolescente, né? Que ela tem de uma idade entre 6 e 15 anos, a respeito dos prejuízos que causam a dificuldade de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. E também ela nos fornece informações sobre os prejuízos, se os prejuízos são moderados ou se os prejuízos são graves. Então, a criança, a gente pode até ler as questões e a criança vai responder, tá?
ou no caso da criança, do adolescente já ser alfabetizado, ele mesmo pode ler a escala e ir respondendo, né, sozinho. Bom, temos também uma outra escala, que é a escala ETDH PAIS. O objetivo dessa escala é avaliar os comportamentos, né, infanto-juvenis no ambiente familiar. Então, os pais vão responder. E aí a gente vai observar se ele tem um entendimento dos possíveis prejuízos da atenção, da hiperatividade, da impulsividade, das dificuldades emocionais e também comportamentais. Bom, além de tudo isso, essa escala também nos traz informações sobre a intensidade do prejuízo existente. E essa escala, ela foi construída tendo como base crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, né? Então, os pais vão estar relatando a dificuldade da criança nessa faixa etária. Temos também um outro instrumento que é a escala ETDH-AD. Bom, a escala ETDH-AD, ela é composta por 5 fatores: desatenção, impulsividade, questões relacionadas aos aspectos emocionais, autorregulação da atenção e hiperatividade. É uma escala onde a gente entrega para o paciente e ele mesmo vai fazendo as respostas, né, de acordo com a realidade que ele vive. A idade dessa escala, ela foi desenvolvida para atender pessoas de 12 a 87 anos. O que acontece que eu observo no dia a dia, na minha prática clínica? Quando a gente pede para uma pessoa que tem TDAH ler essa escala e responder de acordo com a sua realidade, se a pessoa for desatenta, hiperativa e impulsiva, ela não vai ter paciência de responder. Então, na grande maioria das vezes, o que eu faço aqui no consultório? Eu leio e a pessoa vai respondendo, tá? Para ficar uma investigação mais fidedigna. Porque às vezes a pessoa não está prestando muita atenção, ela começa a fazer a escala, daqui a pouco o pensamento dela voa, e o que pode comprometer os resultados, tá? Outra escala que nós temos no mercado é o ETDH2. O ETDH2 é uma versão para professores. O que é isso? Ela tem o objetivo de identificar as manifestações do sintoma do TDAH no contexto escolar. Ou seja, quem responde à escala são os professores, né? E a idade, né, do objeto de observação, no caso da criança e do adolescente, é de 6 a 18 anos. Então, a gente entrega essa escala para os professores e ele vai responder de acordo com o desempenho da criança no ambiente escolar. Outra escala que a gente tem no mercado, né, que pode nos auxiliar nesse processo de investigação, é a escala de prejuízos funcionais. Essa escala, gente, eu acho ela muito importante, por quê? Porque se não existe prejuízo, não existe TDAH. O TDAH, obrigatoriamente, ele tem que trazer prejuízos para a pessoa. Então, foi construído esse instrumento, tá? Com o objetivo de explorar os prejuízos funcionais relacionados ao TDAH. E quem que pode estar respondendo esse questionário? São os adultos na faixa de 18 a 76 anos. E essa investigação dessa escala, ela tem como objetivo verificar áreas acadêmicas, áreas profissionais, né, como que é o desempenho da pessoa, né, em termos de trabalho, a parte social, a parte afetiva e sexual, a convivência doméstica, como que é o relacionamento, os prejuízos que ela tem, inclui também questões financeiras, de saúde, trânsito e risco legal. Então é uma escala bem interessante, tá? Bom, agora que a gente já falou das principais escalas, né, eu vou mostrar para vocês os testes cognitivos que eu mais uso no consultório. Mas antes disso, a gente vai entender o que é teste cognitivo, né? Os testes cognitivos, eles são ferramentas. Eles são ferramentas que são usadas para avaliar e medir alguma função cognitiva do paciente que a gente está atendendo.
e ela inclui assim várias habilidades mentais. O que eu irei mostrar a seguir são instrumentos restritos a psicólogos, pois geralmente eles requerem uma habilidade mais especializada na interpretação dos resultados, tá? E também tem normas regulatórias para garantir que o material seja usado da maneira eficaz e ética, tá? Então, esses testes não são abertos, né? A pessoas que não são psicólogos, que não têm a carteirinha do CRP, não podem utilizar esses instrumentos. São instrumentos de uso restrito para psicólogos. Bom, o que eu mais gosto, confesso para vocês que é o meu teste assim do coração, né? Que eu sempre falo que o TAVS é o meu teste do coração. Eu gosto muito do teste TAVS 4. É um teste computadorizado que a gente compra, daí vem tipo um cartãozinho que a gente instala no computador e ele avalia 3 dimensões da atenção. Ele avalia a seletividade, a alternância e a sustentação. O que seria isso? A pessoa consegue selecionar um estímulo no meio de vários outros? A pessoa consegue mudar o foco de atenção, ou seja, fazer a alternância? E o outro, a pessoa consegue sustentar o nível de atenção durante um período mais prolongado de tempo, né? E além dessas medidas, o TAVS nos fornece também informações sobre o tempo de reação, tá? Será que a pessoa demora para reagir, né? A partir do momento que foi apresentado um estímulo, ela já tem uma reação rápida ou ela demora? Isso seria o tempo de reação. Nos fornece informações também sobre os erros por omissão, ou seja, quantos que ela pulou, que ela não viu, né? Erros também por ação, às vezes marca errado, por impulso, né? E esse instrumento, ele foi construído e, né, as tabelas normativas, elas foram padronizadas para a idade de 6 anos até 17 anos e 11 meses, tá? É um teste muito legal, tá? A correção dele é informatizada, a aplicação também. Um outro teste que eu utilizo aqui no meu consultório é o TEACO 2. É um teste de atenção concentrada, né? Então, TEACO, teste de atenção concentrada, que avalia a capacidade da pessoa de selecionar um estímulo no meio de vários, né? Então, ele tem que se concentrar para selecionar um estímulo diante de vários distratores, ou seja, estímulos que nos distraem. Ele tem um tempo pré-determinado e a idade desse instrumento é de 18 a 93 anos. Um ponto importante no TEACO. As tabelas normativas, elas estão até 93 anos, mas eu confesso para vocês que eu não gosto de utilizar esse instrumento com pessoas com mais idade ou com problema visual, porque os estímulos, os desenhos, né, o que a pessoa tem que procurar, eles são muito pequenos e a pessoa tiver algum comprometimento visual, é melhor não estar aplicando, tá? Tem um outro que dá pra gente estar utilizando em substituição a esse. Existe também o TEAD-TEALT, que é um teste de atenção dividida e atenção alternada. O TEAD, que é o teste de atenção dividida, ele tem como objetivo medir a capacidade da pessoa dividir a atenção, ou seja, procurar mais do que um desenho, um estímulo no meio de vários, tá? De forma simultânea. E a atenção alternada seria a capacidade da pessoa em focar ora num estímulo, ora em outro. E esse teste, a idade é de 18 a 72 anos. Da mesma forma que o TEACO, os estímulos também são pequenos, né? Então, como que eu faço? Quando eu vou selecionar a bateria de testes e eu resolvo aplicar o TEACO, eu sempre incluo TEACO, TEAD e TEALT. Então, forma um grupo, tá? Por quê? Porque o TEACO investiga a atenção concentrada, TEAD alternada e dividida. Então, a gente consegue ter as 3 medidas. Mas lembrando que os desenhos são muito pequenininhos, a gente tem que ficar atento a isso. Um outro instrumento muito utilizado é o teste de atenção concentrada. É um teste bem antigo, é um teste de 1976, né? Mas ele teve as tabelas normativas atualizadas, enfim, é um dos testes mais utilizados
é aquele famoso teste das flechinhas, e ele mede a capacidade do paciente em manter a atenção concentrada ao longo de um trabalho realizado por um período de tempo, né? Esse teste ele tem tabelas normativas para adolescentes e adultos na escolaridade a partir do fundamental. Foi feito também um artigo científico para crianças com menor idade. E se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu mando para vocês esse artigo científico, que ele fez pesquisas e fez um levantamento estatístico das pontuações com crianças nesse teste específico, tá? Então é um teste que a gente, né, de acordo com os critérios do SATEPS, né, que é o órgão regulador dos testes, a gente pode utilizá-lo em adolescentes e adultos. No entanto, de forma qualitativa, como material complementar, a gente pode utilizar o teste, né, AC da Cambraia, porém de uma forma complementar, porque não foi ainda aprovado pelo SATEPS, tá? No caso de crianças, de adulto e adolescente já tem tabela normativa. Bom, um teste que eu utilizo muito em idosos é o cancelamento de sinos. Por que eu utilizo em idosos? Quando a gente percebe que o idoso ele tem uma velocidade de processamento mais lentificada. Por quê? Porque é um instrumento em que a gente não tem um tempo específico, o tempo é livre. A grande maioria dos testes de atenção são testes em que a gente tem um tempo específico, a gente faz cronometra, né? Quanto tempo a pessoa demora para fazer. No teste do cancelamento de sinos, isso não é necessário, o tempo é livre. E é um teste que contribui muito para a gente investigar as dificuldades de atenção e também nos fornece informações sobre as questões executivas, tá? Então, ele tem também o teste de atenção concentrada e seletiva. Ele nos fornece informações sobre percepção visual, sobre praxia, velocidade de processamento e também, como eu disse, alguns componentes da função executiva, especificamente na parte de planejamento, tá? É um teste que a gente tem que aplicar ele de forma individual, não tem como ser coletivo. A idade é de adultos na faixa de 19 a 75 anos, tá? E lembrando, o diferencial dele é que não tem limite de tempo, tá? A gente consegue verificar o planejamento, como que a pessoa organiza as atividades, tá? Um teste uma bateria de teste muito utilizada é o BPA. O BPA é Bateria Psicológica de Avaliação da Atenção. Ela tem como objetivo mensurar a capacidade de atenção geral, né, onde você faz um comparativo entre atenção concentrada, atenção alternada e atenção dividida. Então você consegue medidas de cada tipo de atenção e depois no final você consegue uma medida de atenção geral. A idade desse teste é de 6 a 94 anos. Tá? É um teste bastante utilizado, né? Tem algumas controvérsias com questão das tabelas normativas, até teve uma atualização recente, tá? Mas assim, é um teste que na área de avaliação psicológica a gente pode utilizar, mas não sei, tem ainda minhas ressalvas se ele seria o mais indicado, tá? Na área do trânsito, na área de Polícia Federal, a gente pode utilizar, vamos supor, em situações de avaliação compulsória, né? Para concurso, para cirurgias, enfim. Aí é um teste indicado. Mas no caso da avaliação neuropsicológica, eu acredito que tem instrumentos que são melhores, mas não deixa de ser uma opção também, tá? Lembra que eu comentei com vocês que a bateria, né, o TEAD, TEALT, os instrumentos eles eram muito pequenos, né, e o TEACO também, os desenhos que a gente não deveria estar utilizando em pessoas com problemas visuais? Então, surgiu recentemente uma bateria de testes que tem como objetivo não ter mais essa questão visual, porque os desenhos são muito grandes. Então, pessoas que têm questões visuais, a gente pode utilizar esse instrumento que é o CTA, Coleção de Testes de Atenção. Ele avalia também os 3 tipos de atenção, atenção concentrada, alternada
e dividida. Ele tem 3 versões diferentes, a versão 1, versão 2, versão 3, e a idade é de 18 a 82 anos. Uma ressalva, eu percebo que o tempo que a pessoa tem que ficar prestando atenção é muito pequeno. Um dos testes é 1 minuto, o outro é 1 minuto e 15, o outro 1 minuto e 45. Então eu percebo assim que o tempo de execução ele é extremamente curto, mas tem a vantagem do instrumento ter desenhos grandes, tá? Então vale aí a reflexão para ver se compensa utilizá-lo no processo de avaliação neuropsicológica, mesmo porque uma das maiores dificuldades de atenção é a gente sustentar ao longo do tempo, né? E o teste, a coleção de testes CTA, o tempo é muito curto, então pode ser que não seja sensível também, mas é um instrumento que está disponível no mercado. Temos também um teste muito conhecido que é o D2R. O D2R é um teste que tem como objetivo avaliar a atenção concentrada, avaliar a acurácia, né? Então ele vai fazer uma relação entre a rapidez e a atenção. Esse teste ele tem o diferencial que ele pode ser utilizado tanto no consultório, né, utilizando lápis e papel, como também na versão remota, que você manda o link para a pessoa e ela consegue estar respondendo no computador. A correção desse teste ela pode ser feita também, tanto manual como automatizada. E a idade é de 6 a 76 anos. Uma ressalva que os desenhos também são pequenos, tá? Então, observar sempre a questão da acuidade visual. Bom, a gente já falou agora sobre os principais testes de atenção disponíveis no mercado. Importante destacar que sempre quando a gente for fazer a aplicação do teste de atenção, quando a gente for corrigir, é indispensável interpretar o teste de forma quantitativa e qualitativa, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um instrumento os instrumentos que eu mais utilizo no consultório para investigar impulsividade. Lembra que eu comentei que existe, né, o TDAH, ele tem do tipo desatento, hiperativo e impulsivo. Então é importante a gente investigar a impulsividade. Mas afinal de contas, o que é impulsividade, né? A impulsividade, gente, ela é entendida como uma tendência da pessoa de agir de forma precipitada, sem uma reflexão suficiente. Então a pessoa faz e depois pensa. A impulsividade, ela está muito relacionada às funções cognitivas, às funções executivas, né? Ela tem uma área específica do cérebro, principalmente relacionado ao controle executivo, digamos que é a parte frontal do nosso cérebro. Envolve também questões de regulação emocional, né, do sistema límbico. Então, assim, a impulsividade é algo que a gente precisa necessariamente, sem sombra de dúvidas, investigar no caso de uma suspeita de TDAH, tá? Bom, e quais os principais instrumentos? Um dos testes, né, que eu utilizo, que é um teste restrito a psicólogo, é o FDT, que é o teste dos 5 dígitos. Esse teste, ele tem como objetivo medir várias coisas, tá? Entre elas a impulsividade. Então ela mede a velocidade de processamento cognitivo, ela mede a capacidade de focar e reorientar a atenção, a capacidade de lidar com interferências, né? E aí a gente consegue verificar o controle inibitório, o controle do impulso e também a flexibilidade cognitiva. Esse teste, ele tem um diferencial que quando a gente vai aplicar, a pessoa não precisa necessariamente ser alfabetizada. Então é um recurso muito utilizado quando a gente vai aplicar em pessoas que não falam a nossa língua, né? Então tem pessoas às vezes que falam uma outra língua, não a nossa, então é um instrumento que dá pra gente utilizar, porque não existe a necessidade da pessoa ser alfabetizada, tá? E a idade é uma idade bem extensa, de 6 a 92 anos, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um outro teste, que é o teste ESAV. É uma escala de avaliação da impulsividade.
O objetivo dela é avaliar a impulsividade, né, que, né, nesse caso, ela é definida como a propensão de reações rápidas e não planejadas. Então, assim, de acordo com os estímulos que vão aparecendo, se a pessoa é aquela pessoa assim, precipitada, que age de forma sem levar em considerações os riscos e as consequências negativas dos seus atos, né? Tanto relacionados a si, como com relação a outras pessoas também. Esse teste ele tem a forma A e a forma B. E na verdade, qual que é a diferença da forma A e a forma B? É só a ordem das perguntas, tá? Que elas estão em ordens diferentes, na forma A e na forma B. A correção desse instrumento, ele é totalmente, ou seja, exclusivamente informatizado. Você não consegue fazer a correção deste teste se você não fizer de forma informatizada. Então, você consegue aplicar no lápis e papel, porém a correção você precisa lançar na plataforma de correção informatizada. E eu gosto muito porque ele aparece gráficos, né? Aparece algumas informações relacionadas à falta de controle e de persistência, que está mais voltado às questões atencionais. Também nos dá informações sobre o controle cognitivo, como que a pessoa resolve os problemas, ela para pensar ou ela age sem pensar. Se a pessoa tem planejamento do futuro, né? Então, assim, no caso da gente investigar as funções executivas, ele nos dá informações se a pessoa consegue planejar o futuro, e também nos dá informações sobre a audácia e temeridade. Ou seja, será que a pessoa é precavida? Né? São todas informações que têm a ver com as características de impulsividade. Então é um instrumento que eu gosto muito de aplicar, e a idade desse instrumento é de 18 anos, a partir de 18 anos, em pessoas que tenham cursado pelo menos o ensino médio, tá? Porque a pessoa tem que ter uma compreensão das frases que estão contidas no instrumento, tá? Então, esse é o ESAV. Bom, eu gosto muito do ESAV, é um instrumento que eu sempre que possível eu utilizo. Bom, esses instrumentos que eu utilizei, que eu mostrei para vocês, são de uso restrito a psicólogos. Agora, se você quiser que eu mostre os instrumentos que a gente pode utilizar também na avaliação neuropsicológica para investigar o TDAH, mas que são instrumentos não restritos a psicólogos, ou seja, instrumentos que a gente pode utilizar de forma complementar, aí vocês comentem aqui que eu trago para vocês num próximo encontro, tá? Espero que esses conteúdos tenham sido válidos para aprimorar a sua prática profissional. Se você gostou desse vídeo, já curte, né? Já compartilha com seus amigos, com as suas colegas de profissão, para que elas também tenham um conhecimento maior do diagnóstico do TDAH, para que a gente consiga realizar o diagnóstico de forma certeira, para que a gente consiga ajudar o máximo de pessoas possíveis que vivem essa situação e que às vezes nem suspeitam que tem TDAH, né? Então, assim, compartilha com as suas colegas para melhorar o nível da psicologia, o nível das avaliações neuropsicológicas. E, no mais, me segue para mais dicas. Um abraço e até mais!